você vai pagar por todo mundo hoje à noite. Você ganha mais dinheiro, anunciou meu pai. Quando o garçom trouxe a conta de $1.847 para uma mesa de 14 pessoas, o marido da minha irmã sussurrou, finalmente, servindo para alguma coisa. Eu puxei o cartão, paguei e então me levantei. Foi adorável. Ah, e também vou vender o apartamento. Vou me mudar em breve. As mandíbulas deles caíram. Eles estavam morando lá temporariamente havia 4 anos. Meu nome é Chris. Tenho 32 anos, sou fisioterapeuta de reabilitação e, segundo minha família, sou aquele que andeu certo. Filho mais velho, o primeiro a se formar, o primeiro a comprar um apartamento. Também sou aquele para quem ligam quando as costas doem, o carro quebra ou a conta aperta um pouco no fim do mês. Na minha família, isso basicamente significa que eu sou um fundo de emergência ambulante, com um rosto. Trabalho longas horas em um centro de reabilitação. Pacientes pós-cirurgia, atletas depois de lesões no ligamento cruzado anterior, avós após próteses de quadril. Passo meus dias ensinando pessoas a andar de novo, a se mover sem dor. Sou bom no que faço. Gosto dos meus pacientes. Gosto de ver o progresso. O que eu não gosto é chegar em casa e perceber que tenho menos respeito dentro da minha própria família do que recebo de estranhos que mal conseguem subir escadas. Há alguns anos, comprei um apartamento de 2 quartos. Era para ser o meu lugar, o meu recomeço. Economizei por anos. Meus pais ficaram tão orgulhosos. Então minha irmã mais nova, Hannah, e o marido dela, Tom, passaram por uma fase difícil. A gente só precisa de um lugar por alguns meses, disse minha mãe. Você tem espaço, Chris. Seja um bom irmão. Você nem tem filhos. 4 anos depois, eles ainda estão no meu apartamento. O nome deles não está na escritura. Não pagam aluguel. E ainda reclamam se eu deixo pratos na pia deles. Então esse é o panorama geral. Agora, avance para o sábado à noite passado. Estamos em um restaurante chique no terraço, no centro da cidade, para o aniversário do meu pai. 14 de nós em volta de uma mesa comprida. Luzes da cidade, coquetéis caríssimos, todo mundo rindo como se fossemos uma família normal. O garçom deixa a pasta de couro com a conta na frente do meu pai. Ele abre, as sobrancelhas sobem por meio segundo, depois ele sorri e vira a conta para mim, como se fosse um cardápio. Você vai pagar por todo mundo hoje à noite. Você ganha mais dinheiro, anuncia. Tom se inclina e murmura, baixo o suficiente para eu ouvir, finalmente, útil para alguma coisa. Todo mundo ri. Meu rosto esquenta. O número na conta fica embaçado por um segundo. Eu ainda nem toquei na carteira, mas já sinto aquele peso velho e familiar no peito. Lá vamos nós de novo. Esse jantar não surgiu do nada. Foi apenas o exemplo mais barulhento de como minha família passou a tratar minha renda como propriedade coletiva desde o dia em que consegui meu primeiro contrato estável. Quando terminei a faculdade e consegui um emprego na clínica de reabilitação, eu ganhava um dinheiro ok, não dinheiro de comprar iate, mas algo como finalmente parar de comer macarrão instantâneo todos os dias. Meus pais agiram como se eu tivesse ganhado na loteria. Área da saúde? Isso é estabilidade, disse meu pai. Você nunca vai ficar sem trabalho. Minha mãe completou, você é tão sortudo, Chris. Não como a gente. Lutamos a vida inteira. Eles não estavam exatamente lutando. Não éramos ricos quando eu crescia, mas tínhamos casa própria, 2 carros, férias a cada 2 anos. Ainda assim, eles faziam muitos discursos de sacrificamos tudo, e eu aprendi cedo a me sentir culpado basicamente por existir. Depois veio o apartamento. Eu morava com colegas, economizando cada centavo extra. Nada de comer fora, nada de roupas novas, só trabalho e economia. Pulei férias, pulei fins de semana fora, pulei muita coisa normal dos 20 e poucos anos, porque eu queria algo que fosse meu. Quando finalmente assinei os papéis do meu próprio lugar, chorei no elevador subindo. E não tenho vergonha nenhuma disso. Parecia a prova de que todo o sacrifício tinha valido a pena. Meus pais apareceram com uma planta e uma garrafa de champanhe barato. Hannah e Tom chegaram de mãos vazias, mas imediatamente reivindicaram um quarto maior para quando fossemos dormir lá. Sabe, quando visitarmos.
Na época, eles alugavam um lugar do outro lado da cidade. Tom não consegue manter um emprego por mais de um ano. Vendas, marketing, cripto, qualquer coisa que esteja na moda naquela semana. Minha irmã trabalha meio período em um salão. Toda vez que algo dá errado, meus pais correm para salvá-los. Só que agora, salvar eles significava me envolver. Cerca de 6 meses depois de eu me mudar, minha mãe ligou. Querido, podemos passar aí hoje à noite? É importante. Importante, na minha família, sempre significa caro. Eles se sentaram à mesa da minha cozinha, muito sérios. Hannah e Tom estão com um pequeno problema com o proprietário, começou minha mãe. Eles atrasaram um pouco. O dono está sendo irracional. Mais tarde descobri que um pouco significava 5 meses. Tom deu de ombros. O mercado está difícil. Então minha mãe lançou a bomba. Estávamos pensando se talvez eles pudessem ficar aqui por um tempo, só temporariamente, alguns meses, até se reerguerem. Eu encarei os 3. Todos vocês em um apartamento de 2 quartos? Minha mãe dispensou a preocupação com a mão. Você quase não fica em casa. Trabalha demais e é solteiro. Não precisa de todo esse espaço. Você sempre diz que quer ajudar as pessoas. Pois bem, essas são as suas pessoas. Essa frase é a arma favorita dela. Se eu dissesse não, eu virava hipócrita. Mau filho, mau irmão, o egoísta, acrescentou meu pai. A gente ajuda com as compras quando puder. Essa parte nunca aconteceu de verdade. Eu cedi. Claro que cedi. Eles se mudaram por alguns meses. Desde o começo, os papéis ficaram claros. Eles ficaram com a suíte. Você não se importa, né? Perguntou Hannah, já pendurando as roupas no armário. A gente tem mais coisas. Eu fiquei com o quarto menor. Eles trouxeram o cachorro, que não solta pelos, segundo eles. Meu sofá escuro discorda. As contas foram mudando silenciosamente. Tudo está no meu nome: luz, água, internet, taxa do prédio. Hannah me mandava, de vez em quando, uns $50 e chamava isso de a nossa parte. O resto ficava comigo. No começo, eu dizia a mim mesmo que estava tudo bem. Família ajuda família. Eu ainda conseguia pagar minhas próprias despesas, guardar um pouco, mas isso nunca parou. Tom perdeu mais um emprego, e depois outro. Toda vez que meu telefone acendia, eu já sabia. Você consegue cobrir o aluguel este mês? Estamos esperando cair um pagamento. A Netflix parou de funcionar. Você pode dar uma olhada? Diz que o pagamento foi recusado. Por algum motivo, meu cartão estava vinculado àquela conta. Claro que estava. Quando comecei a anotar tudo em uma planilha, eu mesmo me assustei. Ao longo de 3 anos, eu tinha bancado a parte deles do aluguel, que nunca foi realmente combinada, mas meio que assumida. Aumento das contas por causa de 2 adultos a mais e um cachorro sempre em casa. O seguro do carro deles é só por um tempo. Uma emergência no veterinário quando o cachorro engoliu uma meia. O tratamento dentário da Hannah, porque o cartão dela estava estourado. Além disso, meus pais viviam insinuando o quanto era reconfortante saber que eu estava ali, caso eles também precisassem de ajuda. Uma vez, meu pai ligou porque o carro deles precisava de conserto. A gente te paga quando o reembolso cair, ele disse. Não houve reembolso. Nunca houve reembolso. O que tornava tudo pior era o pouco respeito que eles tinham pelo fato de eu estar me matando de trabalhar. Eu chegava em casa depois de um dia de 10 horas ajudando pacientes que tiveram AVC a aprender a ficar de pé de novo e encontrava o Tom jogado no meu sofá, controle na mão. Dia puxado, ele perguntava, sem tirar o fone de ouvido. Foi, eu respondia, largando a bolsa. Ele assentia. Imagino. Partidas ranqueadas são brutais. A primeira pequena rachadura na minha mentalidade de engole e aguenta veio numa noite em que entrei na sala e ouvi meu nome. Hannah e minha mãe estavam no viva voz, rindo. Eu juro, Tom, disse minha irmã. O Chris é basicamente nosso senhorio e nosso massagista. Minha mãe riu. Bom, ele não tem esposa nem filhos. O dinheiro dele é de todos nós.
Por isso Deus fez ele tão prático. Acrescentou Tom. É como ter um consertador de plantão com mãos mágicas. Eles não tinham ideia de que eu estava parado no corredor, ouvindo tudo. Algo se contorceu no meu peito. Voltei para o meu quarto, fechei a porta devagar e sentei na cama. Consertador de plantão. Legal. A partir daí, comecei a notar cada comentário. Deve ser bom, dizia meu pai toda vez que eu mencionava algo normal, como comprar um par de sapatos novos. Alguns de nós têm responsabilidades de verdade. A minha falta de responsabilidades era sempre lembrada. Tradução: você não tem filhos, então não tem direito ao seu próprio salário. Hannah suspirava dramaticamente sobre o café gelado. A gente economizaria tanto se não tivesse que pagar creche, comida e tudo mais. Você é sortudo, Chris. Só tem você. Eu também estava pagando a maior parte da comida daquele apartamento. Mas tudo bem. Então veio a situação do carro. Um dia, recebi uma ligação do banco sobre um pedido de financiamento. Senhor Carter, só precisamos confirmar sua renda e seu vínculo empregatício para o empréstimo do carro que o senhor solicitou. Eu não tinha solicitado nada. Resumindo, Tom tinha acidentalmente colocado meu e-mail e meu telefone como contato principal no pedido de financiamento do carro dele. Seu crédito é melhor, cara. Eles aprovam mais rápido. Eles quase me colocaram como coassinante sem eu saber. Eu perdi a cabeça naquele dia e houve uma briga enorme. Mas, mesmo assim, depois dos gritos, das lágrimas e do previsível a gente não briga assim nesta família da minha mãe, nada realmente mudou. Eles pediram desculpa. Eu me acalmei. A vida seguiu exatamente do mesmo jeito. Então, quando meu pai sugeriu esse grande jantar de aniversário, eu já tive um mau pressentimento. Queremos comemorar direito este ano, disse minha mãe. Sabe, um lugar chique, fotos bonitas. Sua irmã e o Tom estão apertados agora, mas eles vão. Vai ser especial. Especial sempre significa que o Chris vai pagar alguma coisa. Eu disse a mim mesmo que só pagaria a minha parte. Talvez a do meu pai. Ser razoável. Estabelecer um pequeno limite. Eu subestimei o quanto ele se importava um pouco com o razoável. De volta ao restaurante no terraço. 14 pessoas à mesa. Meus pais, Hannah e Tom, os dois filhos deles, uma tia e um tio, alguns primos. Todo mundo pediu como se o cardápio não tivesse preços. Esse bife parece ótimo, disse Tom. Só $80. Iolo, né, Chris? Ele sorriu para mim ao dizer isso. Eu pedi a coisa mais barata que não fosse um acompanhamento, porque eu sei muito bem como um bife de $80 pesa no meu orçamento. Bebemos vinhos que eu não escolhi. Eles pediram sobremesas para a mesa inteira sem perguntar. Teve rodada de shots em certo momento. Uma torre de aniversário que custava mais do que minhas compras de mercado da semana. Quando o garçom finalmente trouxe a conta, colocou-a na frente do meu pai com um leve aceno. Meu pai abriu, mal piscou, e então girou a conta na minha direção como se estivesse me mostrando um meme engraçado. Você vai pagar por todo mundo hoje à noite. Você ganha mais dinheiro, disse, em voz alta, como se fosse um brinde. Alguns primos riram. Minha mãe fez aquela cara falsa de escândalo. Ah, Greg, disse ela, dando um tapinha no braço dele. Não pega no pé dele. Depois virou-se para mim. Mas, falando sério, querido, você realmente ganha mais, e esse é um marco importante para o seu pai. Significaria muito. Tom se inclinou e sussurrou, finalmente, útil para alguma coisa, antes de virar o resto da bebida. Algo em mim estalou, mas foi um estalo silencioso. Eu olhei para o número. $1.847. Aquilo era metade da minha renda mensal líquida. Era meu fundo de emergência. Eram os copagamentos dos meus pacientes pelos quais eu brigava com as seguradoras. Minhas mãos estavam estranhamente firmes. Vocês realmente esperam que eu pague por 14 pessoas? Perguntei. Meu pai franziu a testa, como se eu tivesse estragado o clima. Chris, não faça cena. Você sabe que sua irmã e o Tom não podem pagar isso. Nós te criamos melhor do que para ser egoísta.
Hannah entrou na conversa. É só dinheiro. Você ganha mais no mês que vem. Não é como se você tivesse uma família para sustentar. De novo essa frase. Não tem família para sustentar. Olhei em volta da mesa. As mesmas pessoas que viviam às minhas custas há anos. Tá, eu disse baixinho. Entendi. Tirei o cartão. O garçom ficou ali, esperando. Vai ser junto ou separado? Meu pai fez um gesto na minha direção. Tudo junto. Ele paga. O garçom assentiu e levou meu cartão. Eu observei ele se afastar como se estivesse vendo um pequeno bote salva-vidas vermelho se afastar cada vez mais da margem. Enquanto o pagamento era processado, todo mundo voltou a conversar. Férias que eles queriam fazer, coisas que precisavam comprar. Hannah falava em trocar os tablets das crianças. Tom brincava que queria uma TV maior. Ninguém me agradeceu. Ninguém sequer reconheceu o que estava acontecendo. O garçom voltou com o recibo. Aqui está, senhor. Obrigado. Eu assinei. Meu estômago revirou, mas o estranho é que eu me senti calmo. Totalmente, completamente acabado. Eu me levantei e ergui o copo. Ok, eu disse. Preciso da atenção de todo mundo por um segundo. Todos ficaram em silêncio. Alguém brincou, discurso, e riu. Primeiro, eu disse, feliz aniversário, pai. Espero que tenha gostado do jantar. Ele deu um sorriso satisfeito, relaxado. Viu? Eu disse que ele ia fazer. Olhei direto para Hannah e Tom. E segundo, queria avisar a todos que esta é a última vez que eu pago qualquer coisa para esta família. A mesa congelou. O quê? Perguntou minha mãe, o sorriso vacilando. Eu continuei. Incluindo o apartamento. Vou vender. Vou me mudar em breve. Apontei para Hannah e Tom. Vocês também. Precisam começar a procurar outro lugar. Dava para ouvir um garfo cair no chão. O rosto de Hannah ficou branco. Você tá o quê? Tom riu, como se eu estivesse brincando. Muito engraçado, cara. Para de drama. Não estou brincando, eu disse. Já falei com um corretor. As fotos do anúncio acontecem na semana que vem. Meu pai bateu a mão na mesa. Christopher, este não é o momento. Na verdade, eu disse, é exatamente o momento, porque eu acabei de pagar $1.800 para vocês terem uma noite divertida. Isso sem contar 4 anos bancando a Hannah e o Tom, sem contar os resgates com consertos de carro, cartões de crédito e contas. Minha voz continuou firme. Isso me surpreendeu. Tirei o celular e abri o aplicativo de notas. Eu paguei as multas atrasadas da creche dos seus filhos, eu disse para Hannah. Suas contas de veterinário, suas contas de luz, água e internet. Cobri 3 meses da hipoteca do pai e da mãe durante a Covid. Lembram disso? Quase $10.000 no total, sem contar este jantar. Alguns primos baixaram o olhar para os pratos. E o que eu recebo em troca, continuei, é ser chamado de consertador de plantão e eu finalmente útil para alguma coisa a um ponto. Tom ficou vermelho. Você estava escutando escondido. Então você admite que disse isso, eu respondi. Ótimo. Os olhos da minha mãe brilharam de raiva. Não vamos falar disso aqui. Senta. Não, eu disse. Eu me sentia estranhamente leve, como se um peso estivesse escorregando, pedaço por pedaço. Eu cansei de sentar e ficar calado para vocês continuarem me usando. Coloquei o copo vazio sobre a mesa. Vocês têm 30 dias, repeti para Hannah e Tom. Vou colocar por escrito, já que todo mundo adora esquecer o que eu digo. Depois olhei para meus pais. E, no futuro, se vocês não podem pagar um jantar desses, não reservem e assumam que eu vou cobrir. Se pedirem com educação e antecedência, talvez eu considere ajudar. Mas isso, fiz um gesto em direção aos pratos vazios e as taças de vinho pela metade, essa surpresa de o Chris paga ou acabou. Silêncio. A música do restaurante de repente pareceu alta demais. O maxilar do meu pai se contraiu.
Você está punindo a família da sua irmã porque está ressentido. Eu estou me protegendo porque vocês se recusam a me respeitar, eu respondi. E, pela primeira vez na minha vida, eu realmente acreditei nas minhas próprias palavras. As pessoas acham que o discurso dramático é a parte mais difícil. Não é. O mais difícil é o que vem depois. As consequências, os grupos de WhatsApp, as ligações, a avalanche de culpa. Tudo começou no estacionamento. Assim que saímos, o ar frio da noite nos atingiu e minha mãe também. Ela segurou meu braço. Christopher, o que foi aquilo? Você nos humilhou na frente de todo mundo. Eu soltei meu braço com cuidado. Eu estabeleci limites na frente de testemunhas, eu disse. É diferente. Meu pai entrou na conversa. E eles vão para onde? Para a rua? Você quer seus sobrinhos sem teto? Lá estava. A carta das crianças. Eu estava esperando por isso. Eles têm 2 rendas, eu disse. Podem encontrar um apartamento de 1 quarto ou um estúdio, como qualquer casal jovem que não está sendo carregado pelos outros. Eles tiveram 4 anos de vantagem. Usem esse tempo. E viveram sem pagar aluguel. Não sei, não comprando iPhones novos todo ano, acrescentei. Hannah se aproximou já chorando. Como você pode fazer isso com a gente? Ela perguntou. Somos família. Tom balançou a cabeça. Por causa de um jantar? Sério? Eu ri. Não consegui evitar. Isso não é sobre um jantar. É sobre 4 anos de vocês agirem como se meu salário fosse um serviço por assinatura. Minha mãe pressionou os lábios. Nós não te criamos para ser cruel. Vocês me criaram para ignorar minhas próprias necessidades, eu disse. Isso está mudando. Entrei no carro e fui embora. Quando cheguei em casa, o grupo da família estava a um campo de batalha. Mãe, você pegou todo mundo de surpresa hoje. Poderíamos ter conversado calmamente em casa. Pai, você deve um pedido de desculpas à sua irmã. Foi um comportamento vergonhoso. Hannah, então você vai mesmo nos expulsar depois de tudo que passamos? Tom, valeu por estragar o aniversário do seu pai por causa de uma conta. KKK. Também tinham algumas mensagens de primos. Uma dizia, isso foi pesado, mas, sinceramente, tenho orgulho de você. Outra, você foi duro, mas eles precisavam de um choque de realidade. Coloquei o celular no modo não perturbe e dormi melhor do que dormi há meses. Na manhã seguinte, fiz algo que eu vinha adiando por medo. Liguei para o corretor para quem eu tinha enviado um e-mail semanas antes e disse, estou pronto. Vamos colocar à venda. Marcamos as fotos. Ele me enviou preços comparáveis. O valor que ele mencionou me deixou tonto. Não era dinheiro de bilionário, mas era o suficiente para mudar minha vida se eu não estivesse sempre tapando buracos dos outros. Depois sentei Hannah e Tom na sala. Sem plateia, sem restaurante, só nós. Estou dando um aviso formal, eu disse, entregando uma carta impressa com a data. 30 dias. Vou vender. Vocês precisam encontrar outro lugar. Os olhos de Hannah correram pelo papel. Você está falando sério? Ela sussurrou. Estou, eu disse. Tom zombou. Você não pode simplesmente nos expulsar. Inquilinos têm direitos. Vocês não são inquilinos, eu respondi. Nunca pagaram aluguel. Não existe contrato. Vocês são meus hóspedes. E meus hóspedes já passaram do tempo. Isso é desumano, disse Hannah. Desumano o quê? Eu respondi. Tentar me colocar como coassinante de um financiamento de carro sem pedir, ou esperar que eu cubra multas atrasadas da creche, contas de restaurante, e fingir que isso é normal? Ela abriu a boca para responder, mas fechou de novo. Isso não é punição, eu disse. É realidade. Se eu vender este apartamento, posso quitar minhas próprias dívidas, talvez abrir um pequeno estúdio de reabilitação, realmente ter um futuro. Não dá para fazer isso com 3 adultos a mais vivendo às minhas custas. Tom resmungou algo sobre problemas de controle. Eu não discuti. Já tinha explicado o suficiente.
As semanas seguintes foram estranhas. Eles começaram a bater portas. Pratos se acumulavam na pia de forma passivo-agressiva. De repente, o cachorro esqueceu que era adestrado. Meus pais ligavam todos os dias. Minha mãe passava por todas as fases. Culpa, você sabe que seu pai e eu não vamos estar aqui para sempre. É assim que você quer se lembrar de nós? Brigando. Martírio, depois de tudo que fizemos por você quando crescia, é assim que nos retribui? Medo, Hannah está tão estressada que não consegue dormir. As crianças estão confusas. É isso que você quer? Depois, negociação. E se eles pagarem um pouquinho de aluguel? A gente dá um jeito. Eu me mantive em uma única frase: a decisão está tomada. Repeti isso tantas vezes que começou a parecer uma meditação. Não vou mentir, houve momentos em que quase cedi. Como quando minha sobrinha entrou no meu quarto uma noite e perguntou: Tio Chris, a gente vai se mudar porque fomos maus? Eu a abracei e disse: Não, meu amor. Você foi perfeita. Os adultos é que precisam arrumar algumas coisas. Fui à terapia com mais frequência naquele mês. Minha terapeuta sempre me trazia de volta ao mesmo ponto. Você não está deixando eles sem teto, ela disse. Você está tornando eles responsáveis. Quando o anúncio do apartamento foi ao ar, minha mãe perdeu o controle. Mandou uma mensagem enorme falando sobre expor assuntos de família a estranhos, porque as fotos mostravam o quarto bagunçado deles. Depois, tirou a máscara. Tudo bem. Faça o que quiser, mas não venha chorar para nós quando estiver sozinho em um apartamentinho minúsculo, sem ninguém para te ajudar. Essa doeu. Mas também foi quase engraçada. Ninguém para me ajudar? Eu vim ajudando ele sem parar havia anos. A única diferença agora era que eu tinha parado. O apartamento vendeu mais rápido do que o esperado. Recebi uma oferta acima do valor pedido em 2 semanas. Quando contei a Hannah e Alton a data do fechamento, eles finalmente começaram a arrumar as coisas como se fosse real. Acabaram se mudando para um aluguel menor na periferia da cidade. Sem varanda, sem vista de cobertura, sem suíte master, só um apartamento normal, pago com o próprio dinheiro. Meus pais ajudaram com o depósito, algo que eles perfeitamente poderiam ter feito anos antes. Conceito revolucionário. Quanto a mim, aluguei um apartamento de 1 quarto, modesto, mais perto do trabalho. Cozinha menor, menos luz natural, nada de esquiline digno de Instagram. Mas, na primeira noite, quando entrei e fechei a porta, o silêncio pareceu paz. Sem barulho de videogame, sem discussões na sala, sem sapatos extras no corredor, só minhas coisas, minhas contas, minha vida. Com o dinheiro da venda, quitei meus empréstimos estudantis de uma vez. Zerei o cartão de crédito, coloquei uma boa parte na poupança com a etiqueta sonho da clínica. Foi a primeira vez que minha conta bancária pareceu a de um adulto que não vive a uma crise de distância do zero. Meus pacientes perceberam a mudança em mim antes da minha família. Você parece mais leve, disse um dos meus pacientes de sempre. Tirou férias? Mais ou menos, respondi. Da minha família. Nós dois rimos, mas eu falava sério. No trabalho, comecei a conversar com um colega sobre abrir um pequeno estúdio de reabilitação juntos no futuro. Algo mais pessoal do que a clínica grande. Antes, essa ideia teria parecido irresponsável. Agora, parecia possível. Meus pais ainda me convidavam para as coisas, mas sempre com um asterisco. Vamos jantar domingo. Hannah e Tom vão estar lá. Esperamos que você seja civilizado. Fui uma vez. Eles passaram a noite inteira falando de como a mudança tinha sido difícil. Tivemos que reduzir, reclamou Hannah. Sinto falta da vista. As crianças sentiram falta do espaço, acrescentou Tom. Nosso lugar novo nem tem academia no prédio. Problemas de primeiro mundo, né? Ninguém mencionou a parte em que agora eles realmente pagam aluguel. No fim da noite, quando a conta chegou, ela foi colocada no meio da mesa. Todo mundo olhou para ela, depois para mim. Eu sorri. Então, contas separadas? Perguntei ao garçom. Meu pai me lançou um olhar fulminante. Mas, depois de um silêncio constrangedor, todo mundo murmurou: separado tá bom.
E, assim, o feitiço se quebrou um pouco mais. Já se passaram 6 meses desde o jantar no terraço. Para meus pais, foi quando o Chris ficou frio. Na versão da minha mãe, eu sou egoísta e obcecado por dinheiro, ou seja, parei de bancar a vida de todo mundo. Na história deles, eu expulsei crianças e escolhi dinheiro em vez de família. Na minha, eu finalmente escolhi a mim mesmo. Minha vida é menor agora, no melhor sentido. Um apartamento simples de um quarto, coisas básicas, noites silenciosas. Mas tudo ali é meu. Eu sei para onde meu dinheiro vai. Abro o aplicativo do banco e não sinto náusea. Ainda ajudo pessoas, literalmente, é o meu trabalho. Fico até mais tarde com pacientes nervosos. Ainda recebo vídeos deles subindo escadas de novo. Esse tipo de ajuda me preenche. Eu só não deixo mais minha família me tratar como um caixa eletrônico. Vejo eles menos e só nos meus termos. Se me convidam para sair, eu pergunto: como vai ser a conta? Se a resposta é vaga, eu recuso. Quando meu pai deu a entender que precisava de ajuda com impostos, eu disse: não posso ajudar com dinheiro, mas posso te ajudar a ligar para o banco. Ele desistiu. Minha irmã e eu temos uma trégua silenciosa. Ela manda fotos das crianças. Às vezes nos encontramos no parque. Uma vez, ela disse: a gente realmente teve que fazer um orçamento. Foi horrível, mas eu entendo que você estava se afogando. Não foi um pedido de desculpas, mas chegou perto. Minha mãe ainda solta um: eu espero que você esteja feliz no seu apartamentinho, como se fosse um insulto. Sinceramente, eu estou. Aqui vai a versão curta: ganhar mais não faz de você o banco da família. Ser solteiro não significa que seu dinheiro seja extra. Amor de verdade inclui limites. Eu me afastei do papel de pagador automático. E, pela primeira vez, estou realmente de pé por conta própria. Fico do lado do Chris nessa história porque o pai dele anunciou, sem aviso, que ele pagaria uma conta de $1.847 para uma mesa com 14 pessoas. O Tom ainda murmurou: finalmente útil, e Hannah e Tom tinham morado no apartamento do Chris sem pagar aluguel por 4 anos, chegando ao ponto de tentar colocar os dados dele em um financiamento de carro. O que essa história ensina é que, quando as expectativas sobre dinheiro ficam vagas, as pessoas passam a tratar sua renda como um recurso compartilhado, até você colocar estrutura nisso. Primeiro, documente o padrão e comunique um limite claro por escrito, com datas e detalhes, como o Chris fez ao entregar um aviso formal de 30 dias ligado à venda do imóvel. Segundo, proteja suas finanças, retire cartões salvos, ative alertas bancários e nunca permita que ninguém use seu crédito ou seus dados em solicitações por conveniência.